Mais uma vez pela presença. Passemos então ao espaço do grande expediente. Primeira vereadora inscrita nesse espaço, vereadora Estela Balardim. Cedo meu espaço para o vereador Lucas Carenhato. Por cedência de espaço, ocupa a tribuna, vereador Lucas Carenhato, no grande expediente. Obrigado, vereadora Marisol. Agradecer mais uma vez a vinda do Pertoto, das soberanas, né? Importante a nossa festa, a principal festa da cidade, o destaque que ela teve nesse tempo. Eu vou pedir a atenção dos colegas para voltar a falar do tema da educação. Eu sei que vários dos colegas têm se relacionado com esse tema, direta ou indiretamente, e eu tive uma reunião ontem com a doutora Simone, promotora do Ministério Público, sobre algumas situações específicas, e eu queria trazer aqui um relato desse assunto. O vereador Velocino, eu sei que tem uma questão que lhe interessa, vereadora Gladys, então conto também com a participação de vocês nesse debate. Uma das primeiras questões que conversamos com a doutora Simone é sobre a Escola Governador Roberto Silveira, lá do Rio Branco, né? Lembrando que a Escola Governador Roberto Silveira é uma escola municipal. Esse prédio já foi reformado algumas vezes e continua numa situação muito complicada, né? A escola, o município contratou uma empresa para uma reforma geral. E um dos problemas que tem é que no ginásio da escola, que fica numa parte muito íngreme, ele teve que ser feito um escoramento, né, em razão de rachaduras. Essa empresa contratada, ela é óbice de, inclusive, um processo do município contra ela, que não foi entregue oficialmente, mas o problema ocorre que foi contratada uma empresa para reforma. O ginásio continua interditado, os banheiros praticamente inutilizáveis. Eu já citei isso na tribuna. E há uma situação que é a seguinte: a orientação da Secretaria Municipal de Educação é de que a diretora utilize verbas da autonomia financeira para reformar os banheiros. É uma escola de quase 500 alunos. Os banheiros masculinos, o banheiro masculino só pode ser utilizado um vaso sanitário do segundo andar, e a orientação da secretaria de maneira informal é para que a diretora utilize verba da autonomia financeira. Lembrando que a verba da autonomia financeira é utilizada para compra de produtos de higiene e limpeza e tantos outros. Então a orientação da promotora é de que a diretora solicite à Secretaria de Educação um pedido formal do que pode ser feito e com qual recurso. Ocorre que a escola continua com problemas e eu já até coloquei aqui, na minha opinião, a solução do governador Roberto Silveira será a disponibilização de um outro terreno e a construção de uma nova escola, dadas as avarias e os recursos necessários para fazer a escola num barranco. Que é isso que aconteceu, né? A escola foi construída, esse prédio, há uns 30, 40 anos atrás. Na base lá do barranco foram sendo construídas outras edificações que acabou gerando inúmeras rachaduras e o receio de que a escola dê problema. Então, a primeira situação que falamos foi o governador Roberto Silveira. Vamos para Galópolis e para a região de Vila Cristina. Em Galópolis, nós temos uma escola de ensino médio, que é a Escola de Ensino Médio Galópolis. Temos uma parte da escola que está interditada, lá nessa escola de ensino médio, que é a cozinha. Então, a escola não possui, nesse momento, cozinha e refeitório. E com as últimas chuvas, isso ocasionou um deslizamento ainda maior, né, do lado da escola, onde o rio acabou lavando. Há uma briga de responsabilidade. Quem é que tem que fazer a contenção? É o município?
é o Estado, bom, eu até fiquei tranquilo, porque os partidos que governam o município e o Estado são os mesmos, o que, na minha visão, facilitaria um entendimento na resolução desse problema, que é o que não ocorre. A minha preocupação é de que novas chuvas virão, a escola de ensino médio de Galópolis, ela atende toda a região, não só de Galópolis, mas como do Santa Corona, como de Vila Cristina, e daqui a pouco a falta de uma atitude na solução desse problema pode contribuir para interditar salas de aula dessa escola de ensino médio. Então, essa é uma solução que precisa ser tomada. Eu sei que há uma preocupação da comunidade escolar para que se resolva o problema. Lá na Vila Cristina, nós temos a escola Renato Delmese. Foi uma escola reformada há pouco tempo, que foi inundada, e que outra decisão que a Secretaria Estadual de Educação vai ter que tomar. O que vai acontecer? Os alunos do Renato Delmese vão ser atendidos pelo Assis Brasil, pela Ismael Chaves em Galópolis. Eu estou trazendo esses dados, vereador Zanquim, que dizem respeito tanto da rede pública municipal e estadual. O vereador Bressan não está aqui, mas eu acho que precisaríamos promover uma reunião entre Estado e município e um planejamento dessas regiões. Os alunos estão em Caxias. Se eles são da rede estadual ou municipal, não importa, mas eles precisam ser atendidos. E decisões de governo precisam ser tomadas, sob pena da comunidade escolar ser prejudicada. Vamos para a região do Risso. E eu quero falar de duas situações que são complexas. Primeiro, eu lembro quando em 2020 estava na presidência do Conselho Municipal de Educação, eu, enquanto presidente, nós fomos favoráveis à criação e ao credenciamento da escola do Desvio Risso lá no prédio da Anhanguera. E hoje seria impossível. Já lhe concedo, vereador, eu vou pedir a declaração de líder no momento oportuno e vou conceder os apartes. Mas lembrando, hoje é impossível nós pensar a rede municipal de educação de Caxias sem a escola do Risso. São 900 crianças que estão estudando na Anhanguera. Então é isso, era necessário, era urgente, não dava tempo de construir uma escola, tinha gente do Risso, estudante do Risso estudando em tudo que era lugar da cidade. Porém, o tempo passou. De 2020, passaram-se 4 anos, são R$80 mil por mês de aluguel. R$80 mil por mês de aluguel. E hoje, praticamente, a permanência da Anhanguera, ela se justifica pelo pagamento, pela sublocação do município. Então, a primeira questão é essa. Qual é o planejamento para a construção de uma nova escola no Risso? Que, na minha opinião, eu acho que aquele não é o espaço mais adequado. Para uma escola num pavilhão, claro, lá o espaço foi criado para ser uma universidade. Então a gurizada fica feliz, porque a sala é grande, tem ar-condicionado. Agora, se a gente pensar na logística, naquele terreno enorme, tudo, né, uma escola com um monte de saída e entrada, né? Então eu queria trazer esse ponto da escola do Desvio Risso. E uma outra questão, que é bastante sensível, e eu aqui utilizo com muita parcimônia e vênia para tocar nesse assunto. O aluguel da Anhanguera pelo município, eu digo da Anhanguera, né, do prédio da Anhanguera, ele engloba também o ginásio. E com a catástrofe ocorrida no estado do Rio Grande do Sul, o município acabou destinando pavilhões para a Cruz Vermelha, que faz um ótimo trabalho no recebimento dos donativos e encaminhamento para vários lugares da cidade e do estado do Rio Grande do Sul. Agora vocês imaginem, uma escola com 900 estudantes, que recebe diariamente várias carretas de donativos que chegam e que saem. Como é que a gente consegue dar conta em cuidar de 900 crianças com caminhão chegando,
com caminhão saindo, compartilhando os espaços. Eu tive conversando com a Rosemary, Rose, minha querida amiga, colega de rede pública, que é a diretora, e o professor Ricardo, que é o vice-diretor, e falavam da dificuldade. Para quem conhece a entrada da Anhanguera, ali na principal do Risso, o contrato de sublocação exige que a Anhanguera disponibilizasse segurança. Uma declaração de líder, presidente. Uma declaração de líder da bancada do PT, segue da tribuna o vereador Lucas Caranhato, devolvo a presidência a vereadora Marisol Santos. Obrigado. Então, a Anhanguera deveria disponibilizar um segurança. Por quê? Vocês imaginem o perigo de uma criança fugir. Na principal ali do Risso, gente. É essa a situação. E nesse momento, com a chegada e saída de caminhões a toda hora. Os estudantes não conseguem fazer o recreio fora do prédio da escola, porque tem um fluxo muito grande de pessoas que estão fazendo um ótimo trabalho da Cruz Vermelha, né? Muitos voluntários, mas há de se ter um planejamento. Eu tive lá, falei com uma das pessoas, um dos responsáveis pela Cruz Vermelha. Me parece que, à primeira vista, vai até agosto os voluntários, e eu lembro do prefeito Adiló falando que isso pode ir ainda mais, né? E tomara que a gente receba mais donativos. Mas há de se ter um planejamento para cuidar e resguardar essas crianças e o processo pedagógico. Sua parte, vereadora Gladys. Vereador Lucas, quero lhe parabenizar por trazer esse assunto, né? Eu acho que é preocupação de todos a educação e o estado que se encontram algumas escolas. Especificamente, eu gostaria de contribuir com o senhor a respeito da Escola do Desvio Risso. Primeiro aqui, eu preciso fazer um agradecimento à Flávia Vergani e também à Fernanda Horn, que foi minha colega de partido, né, do MDB, que muito contribuíram para que essa escola pudesse existir, né? E na época eu sei que tiveram muitas dificuldades para poder alocar esse espaço. Porém, a gente sabe que para alocar esse espaço tiveram que ser feitas algumas alterações. Só que até hoje não foi concluído a sala dos professores. Eu sei que a Rose é uma pessoa que se dedica muito, ela tem chorado bastante porque ela não aguenta mais, né? E com razão. Eu tive lá em dias de chuva, lá dentro chove, tem que botar baldes, tem que estar secando, não é justo isso. E não tem um bom, um bom diálogo com o pessoal da Anhanguera, porque eles veem como uma faculdade. Eles não têm a sensibilidade de que ali nós temos crianças. E bem o senhor falou, quero lhe dizer, que aí precisa sim uma segurança, precisa um cuidado maior, porque os portões ficam abertos, porque tem gente que estuda na faculdade e tem os alunos. Mas os voluntários. Sim, agora mais os voluntários. Mas esse problema ainda vem de antes dos voluntários, agora ficou mais agravado. Nós pedimos também uma atenção especial do trânsito quanto o acesso para pais que largam as crianças e saem, né? Nós não conseguimos ainda nada de melhorias por parte do trânsito aí. E nós precisamos. Então eu quero dizer que parabéns por trazer isso, por lembrar, por nos ajudar lá naquela região que tanto sofre para poder ter escolas para os alunos. Nós, inclusive, já indicamos algumas áreas para que o município possa construir alguma escola nova, né? Porque ali foi feito provisoriamente. Quanto ao aluguel, eu defendo ali porque uma coisa justifica a outra, né? O que se pagava de van, com esses 80 mil, se paga no aluguel. Agora, a situação como está aquela escola não dá para ficar, né? Então, muito obrigada por nos ajudar, né? Obrigado, vereadora Gladys. Lembrando, tanto a época estava na presidência do conselho, a Flávia era secretária, a Gláucia era adjunta, né? E a Rose que assumiu a direção de uma escola que era pequena e foi ampliando e hoje está na capacidade máxima. Uma das maiores escolas do município em números de aluno. Vereador Zanquim. Vereador Lucas,
tem pautas que nos afastam um monte, mas outras que nos unem bastante, né? E essa é uma que nos une. Eu gostei muito do que o senhor falou aí, de a gente, além de frente, além de comissão, além de uma frente parlamentar ou além de uma comissão, um mutirão de resgate dessa situação que o senhor aponta das escolas. Porque me parece um campo minado hoje. Onde você vai ter um problema, ali tem um problema, ali tem outro problema. Veja o caso do Apolinário, né? O caso do Apolinário é algo que são 3.000 alunos, se eu não me engano, o número me falta agora na cabeça. Então, eu queria me somar a esse esforço para que essa casa, principalmente aos vereadores que estão mais dedicados à pauta da educação, fazer um mutirão para resgate dessa situação das escolas. A Anhanguera ali tem empilhadeiras. Eu não digo que quase fui atropelado, mas me seguraram, professor, cuidado, está passando a empilhadeira. Então nós temos que agilizar isso, conta comigo, para nós fazer um mutirão aí para retomar a dignidade das nossas escolas. Obrigado. Obrigado, vereador Zanquim. Sim, é essa a realidade. Há um fluxo, uma logística ali de doação e no meio disso tu tem uma escola, né? E acho que nem liderança, nem vice-liderança do governo estão aqui, mas me dirijo o vereador Lucas, que já foi líder do governo, uma pessoa sensível e que entende a legislação. Eu até ia falar com o prefeito Adiló, mas foi muito corrido, né? Bom, o município, ele subloca em Anhanguera, né? Subloca o prédio. E o que eu recebo de reclamação é que o diretor da Anhanguera é absolutamente intransigente, porque nós estamos numa escola, gente, há 900 crianças. Eu cheguei lá, tudo organizado, tudo limpo, mas, assim, recebi várias reclamações de uma intransigência e, inclusive, algumas atitudes de desrespeito por parte da Anhanguera com os nossos estudantes e profissionais da educação. E isso é absolutamente injustificável. Então, o vereador Lucas, se puder repassar isso ao prefeito Adiló, eu também, assim que possível, quero conversar com o prefeito sobre isso, porque nós colocamos um recurso enorme lá no aluguel. Hoje, praticamente o prédio é todo nosso, né? Na utilização, e o mínimo que quem loca um espaço precisa ter com quem paga direitinho é respeito, nesse caso. Então, eu concluo minha fala destacando a importância de uma relação permanente entre os dois órgãos federados, Estado e município. O vereador Zanquim falou do Apolinário, gente. Nós estamos no mês de junho. Nós estamos no mês de junho e o Apolinário não vai ficar pronto nesse ano, porque o Estado do Rio Grande do Sul segue sem engenheiro. Ontem eu conversava com a doutora Simone, que dizia isso. É o caos, a burocracia e o processo do Estado do Rio Grande do Sul. O imigrante segue com o muro caído. Por uma graça de alguém, a obra do Cristóvão andou só no ginásio e no auditório. E eu já disse isso aqui, dá um suspiro de esperança passar na frente do Cristóvão agora e ver aquela obra andando. Mas muitas das escolas da rede pública estadual precisam andar. Eu falei, vereador Velocino, da decisão que vai ter que se tomar em relação ao Renato Delmese, lá embaixo, né? A gente poderia falar de Criúva, das escolas de Criúva, do irmão Pedro, da escola municipal lá de Criúva e da outra escola estadual da Mulada. Então, em algum momento a rede pública estadual e municipal precisam sentar e tomar decisões para qualificar a situação dos nossos estudantes. Lá no governador Roberto Silveira eles não fazem esporte, porque não tem espaço. Em Vila Oliva, a alternativa é locar. A escola de Vila Oliva loca um ginásio, porque eles precisam fazer educação física. São decisões que precisam ser tomadas. Vereador Velocino, sua parte. 30 segundos, colega. A minha irmã trabalha há mais de 20 anos ali na governador Roberto Silveira. Eu já falei e vou repetir. A mesma pessoa que fiscalizou, autorizou aquela obra na governador Roberto Silveira foi a mesma pessoa que interditou, eu posso dizer, o meu colégio Arlinda Manfo, vereador Felipe.
Isso me dá uma curiosidade muito grande. Eu não entendo as regras. Eu não tenho estudo. Mas a mesma pessoa que autorizou esse desastre ali que não pode ser usado foi quem interditou lá, parecia aquilo que eu falei, a Xuxa lá pulando, e hoje, graças a Deus, a Linda Manfro só não tem 150 alunos porque não tem lugar. O tempo mostra. É isso, são decisões. Por exemplo, ali na Ensino Médio de Galópolis, uma alternativa, vereador Velocino, seria reformar o Ismael Chaves naquele pavilhão. O que não pode acontecer é Galópolis deixar de ter uma escola de ensino médio. Porque foi recebida uma reforma lá péssima, alaga, né? O vereador Lucas, eu sei que teve lá, época da chuva também. Então, são várias questões. Temos muitas escolas, precisamos avançar e essa casa precisa fazer a sua função de fiscalizar e propor, né, medidas que venham a melhorar e solucionar esses problemas. Obrigado, presidente Marisol.